Olá, buscador da longevidade saudável. Você já está sabendo, você já tem certeza de que pode atingir idades muito avançadas, mantendo saúde, mantendo energia, mantendo produtividade e mantendo um cérebro de alta performance. Mas isso não pode ser apenas eu acho que estou melhor, eu me sinto mais jovem. Isso precisa necessariamente ter evidências concretas de que você está vivendo mais, melhor e sem problemas. E para isso, a ciência utiliza indicadores. Os indicadores mais trabalhados são os indicadores de saúde e indicadores de doença. O que a gente sabe é que todo indicador de saúde, ele também serve como um indicador de longevidade. E todo o indicador de doença serve como indicador de envelhecimento. Então, está muito ligado saúde com longevidade. Por isso que o nome deste congresso chama-se Longevidade Saudável. Aqui vamos começar a dar uns passos iniciais. Vamos definir o que é saúde, porque isso é importante na evolução do processo. Saúde é ter todas as células funcionando de modo adequado. E essas células funcionando de forma harmônica e equilibrada em tecidos, órgãos e aparelhos, e o organismo todo funcionando igual. Então, o processo todo se dá em cima da saúde da célula. É lá que as pessoas ficam doentes, é lá que as pessoas se curam, é lá que as pessoas envelhecem e é lá que as pessoas podem rejuvenescer, conforme nós vamos ver nessa aula. Doença, usando esse tipo de critério, teoricamente não existe. Porque se o indivíduo é saudável, não tem como ficar doente. Não existe doença no indivíduo saudável. Eu uso sempre a analogia com honestidade. Ou a pessoa é honesta, ou ela não é honesta. Não existe a pessoa 99% honesta. Aquela pessoa que é honesta em todos os lugares, mas rouba clipes da empresa para economizar dinheiro do clipes. Ela não é honesta. Existe a pessoa que é saudável e a pessoa que perdeu saúde. Aqui entra o conceito relativo de doença. À medida que o indivíduo perde saúde, começa a apresentar sinais e sintomas de perda de saúde. E alguns sinais e sintomas começam a ficar destacados e se juntam, e o médico que estuda a doença, ele vai dizer assim, isso aqui, quando aparece isso, tem um nome. O nome disso é hipertensão, por exemplo. Ele não analisou a perda da saúde, ele analisou a manifestação da perda da saúde, os sinais e sintomas da perda de saúde, e por várias pessoas terem os mesmos sinais e sintomas, ele usou o diagnóstico de hipertensão. E ele precisou fazer esse diagnóstico porque ele tem conhecimento de remédios que ajudam a diminuir olha o que eu estou falando, diminuir a progressão desses sinais e sintomas. E ele receita antihipertensivo. Não é para curar, não é para diminuir, não é para fazer uma remissão da doença, é para que a doença evolua mais devagar.
Porque ele não está olhando para a causa da doença. Qual é a causa da doença? A perda da saúde. Esse raciocínio simples não é simplório, é extremamente profundo. E ele é básico, ele é lógico para que você consiga entender o que é doença e relacionar depois essas doenças com o envelhecimento e entender que se teve causas que geraram a perda de saúde, se você reverter aquelas causas, se você investir em recursos que aumentem a saúde, você regride os sinais e sintomas. Você pode até, e faz muitas vezes acontece, faz uma remissão dos sinais e sintomas. Então, o indivíduo perdeu saúde e começou a apresentar alguns sinais e sintomas, aumento da glicemia, aumento da insulina, diminuição de função pancreática, e o médico receitou, diagnosticou lá diabetes. Por que ele teve diabetes? Porque ele perdeu saúde, que se manifestou no pâncreas. Outro se vai se manifestar no coração e fazer hipertensão, mas ele perdeu saúde e se manifestou no pâncreas. O médico receita remédios para a diabetes. E mesmo assim a diabetes continua progredindo, porque o médico não consegue bloquear com remédios nenhum tipo de doença, no caso é a diabetes. E daqui a pouco ele diz, olha, está piorando a tua diabetes, nós vamos ter que aumentar a dose. E daqui a pouco diz, olha, vamos ter que tomar 2 remédios. E daqui a pouco diz, olha, vai ter que tomar insulina. É o caminho do tratamento do sintoma, é sempre piorar o quadro, levar o quadro para situações de mais uso de remédio. Porém, se você for esperto, usar o seu raciocínio, usar o seu bom senso e fizer o seguinte pensamento: eu desenvolvi diabetes porque eu utilizei vários recursos que agrediram a minha saúde. Eu deixei de fazer outras coisas que eu deveria ter feito para ter saúde. Logo, se eu parar de agredir o sintoma, de agredir o meu corpo, deixar de fazer aquelas ações que agridem o meu corpo e começar a fazer outras ações que eu deveria estar fazendo e não fiz, eu posso diminuir os sintomas. E daí você descobre que sempre diminui os sintomas, 100% das vezes. É claro, se a perda de saúde foi tão intensa, talvez você tenha que diminuir, demore muito, talvez até nem consiga diminuir, se já está com uma fibrose pulmonar avançada, talvez não consiga mais chance de regredir. Se você está tomando insulina há muito tempo e não tem mais nada de células beta do pâncreas, talvez não consiga reverter. Só uma fibrose que tem ali. Se você tem um Alzheimer avançado, um parente de você, porque quem tem Alzheimer avançado não está aqui. Tem um cérebro lá que é um pudim, não tem mais como fazer a reformação dos neurônios. Mas se você estiver numa fase precoce, você consegue reverter. A palavra certa é haver uma remissão dos sintomas. Não é cura. Cura deixa depois de fazer as ações e não tem mais problema. A remissão você não vai ter diabetes, aqueles que têm diabetes, enquanto estiver aplicando os recursos de saúde. Deixou de aplicar diabetes e volta. Então, existem indicadores de doença. Um dos indicadores de doença são os exames de sangue. Todos os exames de sangue que você faz é unicamente para medir a doença. Não existe exames de sangue, eu estou generalizando, mas quase não existe exames de sangue para avaliar a saúde. Então, quando você pega, por exemplo, uma glicemia, que nós estamos falando da diabetes, né? Você pega uma glicemia, a glicemia é um indicador de doença. Então, se você está com uma glicemia de 130, você tem a doença diabetes. Mas você não ficou doente
da diabetes quando chegou a 130. Você ficou doente da diabetes quando você mudou o seu padrão de sangue. Passou um indivíduo, vamos pegar um exemplo do indivíduo saudável que passou a vida toda com diabetes, com glicemia 70, 72, sempre ali, 70, 72. E daí ele resolveu adotar um estilo de vida mais bagunçado, menos saudável. A glicemia dele começou a aumentar, 75, 80, 85, 90, 95, 99, e o médico da doença dizendo, está normal, 100, 110, opa, isso é pré-diabetes, 115, 120, 126. Daí o médico disse que está doente. Então, pensa comigo, o indivíduo ficou doente quando atingiu a glicemia de 126 ou atingiu a glicemia de 75, pulou de 70 para 75. Isso é o indicador de doença. E se ele está com uma glicemia de 400 e começa a mudar o estilo de vida que causou aquilo, a glicemia vai diminuindo para 300, 200, 150, ou seja, o indicador de doença está diminuindo. 90, 85, 80, 70. E a partir daí não diminui mais, porque ele não é indicador, por mais que aumente a saúde, não diminui a glicemia, porque ela continua sendo um indicador de doença. Assim também existem os indicadores de envelhecimento, que normalmente são muito próximos. Por exemplo, outro indicador de doença, eu falei do exame de sangue e pegamos o exemplo da glicemia. Um outro indicador de doença muito usado, índice de gordura. Ah, gordura acima de 25? Não, gente, esqueçam esse tal de IMC que diz que é acima de 25. Toda a gordura desnecessária é indicador de doença. Se o indivíduo que é magro e tem lá um IMC ideal, um percentual de gordura de 10, bem magro, um percentual de gordura de 10, o IMC dele deve estar em torno de 19. Esse é o IMC ideal dele. Não 25. Ah, mas todo mundo diz que até 25 é normal. Da mesma forma que a glicemia, até 99 é normal. São faixas de normalidade, mas não faixa de normalidade atendo doença, mas não faixa de saúde. A faixa de saúde da glicemia é 70 a 72. Para aquele indivíduo que nós falamos, a composição corporal dele, o percentual de gordura dele é 10. Mas ele está com 15, ele está magro. Não, ele está com 15, está magro, mas só tem 5% a mais de gordura desnecessária. Quando a gente fala em gordura desnecessária, que é um indicador de doença importantíssimo, nós estamos falando de um órgão, gordura, produtor de hormônios que provocam inflamação do corpo, que geram mais doenças em outros órgãos e geram um envelhecimento. Por isso que o indicador de doença está ligado ao indicador de envelhecimento. Quanto maior for o índice de doença, maior é o índice de envelhecimento. Mais rápido essa pessoa envelhece. E se é possível reverter esses valores de doença, ou de gordura, dá para dizer que essa pessoa está diminuindo os indicadores de doença e de envelhecimento. Então, vou trazendo para o campo da longevidade saudável. Não existe indicador de doença que sirva para medir a saúde ou a longevidade saudável. Existe, sim, indicadores de saúde que servem para medir longevidade. Aí muda o contrário. Por exemplo, todos os trabalhos científicos dizem, inquestionavelmente, que força física, que massa muscular é o indicador de doença, de saúde. Quanto maior for a minha força física, quanto maior for a minha massa muscular, mais saudável eu sou. E daí, se a gente olhar todos os indicadores de longevidade
que eu vou falar daqui a pouco, quanto maior for a massa muscular, mais esses indicadores estão maiores, havendo uma correlação muito grande entre massa muscular e indicadores de longevidade. Um outro dado, indicador que trabalha muito com a saúde e com a longevidade é a capacidade cardiovascular respiratória. Isso é fácil de entender, você vai me entender com certeza. Quanto mais sangue chegar na célula, melhor, mais nutrientes chegam na célula. Óbvio. E quanto mais nutrientes chegam na célula, mais a célula é sadia. E quanto mais ela é sadia, menos ela envelhece. E quanto menos ela envelhece, envelhecimento, vocês viram na primeira aula lá, chama-se senescência. Quanto mais ela envelhece, mais ela perde função e precisa ser eliminada. Ela precisa ter uma morte programada, que a gente chama de apoptose. E a célula nova que nasce, a célula jovem que nasce dessa célula, pela divisão, é uma célula menos competente que a antecessora, ou seja, mais envelhecida. Por isso que o processo de envelhecimento do organismo acompanha o processo de envelhecimento célula a célula. Existem 50 divisões da célula durante a vida. Esse é o limite de Hayflick. E quanto mais perto da 50ª divisão, mais é difícil matar essa célula, porque o corpo protege ela com unhas e dentes. E essa célula começa a ter deficiências de funcionamento. E a apoptose dela é muito difícil. Acontece, quanto mais idade tem a célula, mais difícil é a apoptose. E por isso que os idosos, não os idosos saudáveis, que os velhos doentes têm essa característica física de apresentarem concomitante ao envelhecimento que nós vimos na primeira aula, que é uma doença, apresentarem características de várias doenças junto. Então, nós entendemos o que é indicador de doença e o que é indicador de saúde. Nós falamos de dois indicadores de saúde muito fortes que têm a ver com o exercício. Nós falamos do indicador de doença, a gordura. Doutor, então a gordura ela é o indicador de doença e quando eu emagreço eu tenho mais saúde. Não, ela continua sendo indicador de doença. E quando você emagrece e elimina toda essa porcaria que produz hormônios agressivos que vão te matar, que vão criar inflamação, que vão levar à morte, você diminui o indicador de doença, mas não aumenta o indicador de saúde. Porém, se você aumentar a massa muscular, que repercute num aumento do percentual da musculatura, você vai adquirindo cada vez mais um percentual maior de músculos do corpo. Isso sim é um indicador de saúde. Os dois são da composição corporal. Um indica a doença e até zerar a doença. O Ronaldo, tenho um percentual de gordura de 8,5%. Hoje eu acho que está um pouquinho mais, mas 8,5%. Então. Ele fica nisso, ele não baixa nisso. Por mais que eu aumente a minha saúde, ele não vai passar de 8,5%. Para minha característica física, que eu sou um mesomorfo, que fica entre o magro e o fofinho. Se eu aumentar a gordura, aumenta o indicador de doença. Mas eu tenho um percentual de músculo hoje com 51%, já tive 53%, ou seja, eu já tive mais músculo do que eu tenho agora. E eu estou recuperando isso, já estava 50,5%, agora eu estou com 51%. E se eu chegar a 53%, chegou no limite? Não, eu posso continuar aumentando 53,1%, 53,2%, eu posso continuar aumentando o meu percentual. Por isso que ele é um percentual de saúde. E eu posso manter esse percentual de saúde até idades muito avançadas.
Eu estou com 70 anos e estou com um percentual de saúde, tenho uma musculatura que muitos jovens não têm. Então, vamos trazer aqui, recuperar um pouco as informações que nós temos. Só existe saúde. Nós falamos lá na primeira aula. Não existe doença. Se eu perco saúde, aparecem indicadores de doença. Se eu diminuo os indicadores de doença, não necessariamente eu estou aumentando os indicadores de saúde. Então, não basta eu apenas combater as doenças. Eu preciso investir no aumento da saúde para aumentar indicadores de saúde, que eu já vou falar deles aqui. Esses indicadores de saúde, eles estão muito relacionados a indicadores de longevidade. Então, por exemplo, massa muscular. Massa muscular é um indicador de saúde. Se você for estudar artigos científicos falando de massa muscular com outros indicadores de longevidade, vocês vão ver que tem uma correlação muito grande. Quanto maior a massa muscular, maior o tamanho dos meus telômeros. Quanto maior é a minha massa muscular, maior são o número de mitocôndrias. Então, aqui nós já estamos entrando em indicadores de longevidade. Tamanho do telômero é um indicador de longevidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Telômero é a pontinha do cromossomo. No DNA, aquele X, na pontinha tem um telômero. No momento da sua concepção, o telômero era mais comprido da sua vida. A cada multiplicação da célula, nós temos em torno de 50 divisões da célula durante a vida, varia, mas vamos ficar com o número 50, que é um número médio, um número aceito na ciência. O telômero vai encurtando. Ou seja, a cada multiplicação de célula, você está chegando mais próximo da sua morte. Está diminuindo a sua longevidade potencial. Só para vocês terem uma ideia, o meu telômero é menor que o telômero do meu filho. E o telômero do meu filho é menor que o telômero da minha neta. Porque há uma diminuição, a longevidade expectante da minha neta é maior que do meu filho, e do meu filho maior que a minha. É claro que isso é teoria. Eu posso ter um telômero enorme e um neto meu que não faz nada, pode ter um telômero curto. Neto não, filho. Porque o neto, até os 30 anos de idade, tem uma tendência biológica de se proteger. Depois dos 30 anos é que acontece o grande problema, que eu chamei já na primeira aula, não sei se você assistiu, da crise biológica dos 30 anos. Então, lá nos 30 anos de idade, começa a haver uma decadência. Então, eu com 70 anos, posso ter um telômero maior que meu filho com 40, porque ele pode ter feito um atrito, uma perda de telômero. E daí, você vai estudar lá no PubMed. PubMed é o site onde se encontram os melhores trabalhos científicos. Não vá no Google Acadêmico. O Google Acadêmico tem muito mais trabalho, mas tem muito mais lixo no meio daquilo. Os trabalhos das melhores revistas estão no PubMed. Tem outros sites, mas para ti está de bom tamanho, para mim está de bom tamanho o PubMed. Então, você vai ver assim, tamanho do telômero, com a força muscular com o tamanho do telômero, força muscular com o tamanho das mitocôndrias, com a quantidade das mitocôndrias. Você vai ver que o telômero está relacionado a tudo. Telômero e sono. Indivíduos que dormem melhor têm telômeros maiores. Não é que o telômero, que diminui a cada multiplicação da célula, aumente pelo sono. Não. Por ter um sono adequado, o telômero diminui menos. A célula se divide menos. O telômero ele não tem função no corpo a não ser proteger a ponta do DNA. Ele não tem outra função, ele não produz hormônios, ele não produz substâncias, ele só protege o DNA. Mas a cada multiplicação que diminui o telômero, o DNA fica mais exposto. Quando o DNA fica mais exposto, o DNA, quando vai fazer a próxima divisão, ele pode sofrer alterações.
danos ao DNA, gerando as doenças mitocondriais, as doenças do DNA, que levam ao aparecimento das doenças genéticas que você trouxe lá da sua infância, lá da sua concepção, e que não se manifestou. Por exemplo, eu tenho com certeza gene para câncer de intestino. Eu sei disso porque minha mãe teve câncer de intestino e minha avó paterna teve câncer de intestino. Então, quase que certamente eu tenho gene para câncer de intestino. Mas ele não se manifesta, porque os telômeros dali, daquele ponto, daquele DNA, eles impedem que isso aconteça. Isso também se chama epigenética. Mas a cada multiplicação da célula, o telômero fica mais curto, e essa manifestação genética pode ser manifestada. Sem falar numa outra coisa. Cada vez que o DNA se duplica para formar um novo DNA, há risco dessa duplicação criar mutações no DNA. E essas mutações podem gerar células atípicas, chamadas de neoplásicas, que podem gerar o câncer. Então, quanto mais divisões ocorreram, mais próximo está das 50 divisões e muito mais chance terá de formar câncer. Por isso que o câncer acontece nas pessoas velhas, não idosas. O idoso é a idade cronológica. Eu tenho 70 anos, essa é a minha idade cronológica. Mas eu tenho uma idade biológica de 40 anos. É complicado isso de medir a idade, mas vamos deixar por isso. Mais ou menos é verdade isso. E tem indivíduos com 40 anos que têm idade biológica de 60 a 70. Então, o indivíduo de 40 anos de idade cronológica pode ter maior risco das doenças próprias do envelhecimento do que eu, que tenho uma idade mais avançada em números. Então, telômeros, se você quer estudar longevidade, o principal indicador utilizado na ciência são os telômeros. E eles medem telômeros lá fora do Brasil com uma facilidade. No Brasil, gente, só tem um lugar que mede telômero e só para trabalhos científicos, que é a PUC do Rio Grande do Sul, onde tem uma única professora no Brasil com a habilidade de medir telômeros. Isso, inclusive, vai ser um trabalho científico que eu estou organizando junto com a PUC e junto com a URGS, onde nós vamos acompanhar 90 participantes do PROCER durante um ano, medindo telômeros antes e 12 meses depois medindo telômero novamente. E fazer várias ações para aumentar a saúde e medir para avaliar quanto de telômeros aumentaram. Qual é o percentual de telômero que aumentou? E será que todos conseguem aumentar telômero? Desse grupo de 90, tem participante de 82 anos e tem participante de 31. Será que a menina de 31 anos essa certamente vai aumentar telômero? Será que o participante de 82 vai aumentar telômero também? Teoricamente, sim. Teoricamente, ele vai conseguir. E eu vou divulgar esses resultados para vocês. Então, e daí nós vamos medir também esse indivíduo de 82 anos que fazia musculação de alta intensidade, aumentou mais telômero do que um outro de 60 que fazia musculação de menos intensidade. Essas correlações vão ser feitas por pesquisadores da URGS que vão acompanhar esse trabalho durante 12 meses. E a ideia que eu tenho, a tese que eu defendo, é que todos nós vamos aumentar telômero. Eu também vou medir meu telômero, faço parte do grupo de pesquisa. Todos nós vamos aumentar telômero. Essa é a minha tese. Se não aumentar telômero, vai surgir uma outra situação. Por que não aumentou? Você fez tudo certinho. Existe a dúvida científica que ninguém nunca soube explicar.
Se eu fizer tudo certo, vamos imaginar um exemplo aqui, eu com 70 anos, fizer tudo certo e aumentar meus telômeros, ótimo. E se depois, no outro ano, eu fizer tudo certo e aumentar de novo, ótimo. Nós vamos repetir esse trabalho durante 50 anos, até que todos o grupo, a maior parte do grupo já tenha morrido e a gente poder detectar se fizer tudo certo, pode aumentar telômero a vida indefinidamente? Ninguém sabe, nunca foi feito esse trabalho. Acredita-se que não. Acredita-se que se fizer tudo certo, mesmo assim vai chegar num ponto em que o telômero não aumenta mais. Que ponto é esse? Como que se relaciona com as outras variáveis da saúde? Não se sabe, nunca ninguém fez isso. Nós vamos saber, nós, o processo, vamos descobrir isso aqui, com o apoio dos pesquisadores da URGS e da PUC. E se continuar fazendo tudo certo, vai chegar um momento que o telômero vai começar a cair? Teoricamente, sim. Na prática, ninguém sabe. Por que começa a cair se está fazendo tudo certo? Quais são os outros fatores? E daí são os pesquisadores que vão ter que descobrir, vão ter que quebrar a cabeça. O que eles vão fazer para resolver isso? Vamos, então... Tá, esse é o trabalho científico. Outra coisa desse trabalho científico, dos 90 participantes, 20 vão medir mitocôndrias. Mitocôndrias é uma organela que gera energia dentro da célula. Existe correlação entre mitocôndrias e telômeros? Teoricamente, sim. Quanto maior é o telômero, maior é o número de mitocôndrias. Diminui as mitocôndrias, diminui os telômeros. Parece que funciona assim. Se eu aumentar muito as atividades que me aumentam o telômero e aumentar as atividades que aumentam mitocôndrias, pode aumentar um mais do que o outro? Nunca, por incrível que pareça, gente, nunca foi feito esse trabalho. Então, vocês conseguem imaginar a importância desse trabalho que está sendo feito em Porto Alegre, onde nós vamos medir telômeros, mitocôndrias e recursos de saúde que aumentam o telômero e mitocôndrias e relacionar tudo isso dentro de um projeto científico. É claro, o projeto vai durar 1 ano, mas a publicação desse trabalho vai levar uns 2, 3 anos de estudo para a gente poder chegar a essa conclusão. O que é mitocôndria, que é o segundo indicador? A mitocôndria é aquela organela dentro da célula que produz energia. Energia chama-se ATP. Essa organela varia, o número dessa organela varia de cada tecido. O tecido que mais tem mitocôndria é a célula cardíaca, o músculo cardíaco. Tem uma média de 5.000 mitocôndrias por célula. Então, vocês conseguem imaginar o que é uma célula? É um monstro, é uma fábrica cheia, onde dentro dessa fábrica tem 5.000 máquinas para produzir energia. E mais 500 máquinas para produzir proteínas, são os ribossomos. Mais não sei quantas máquinas para destruir a limpeza das células. E não sei quantas máquinas mais para fazer várias outras situações. É uma fábrica, enorme de uma fábrica. E tem as portas da fábrica, que são as paredes, que elas precisam ser protegidas para não entrar coisas erradas e para poder sair a expedição adequada. Mitocôndrias diminuem com a idade, tendem a diminuir com a idade a partir dos 30 anos de idade. Então, a tendência é que, de tempos em tempos, diminui as mitocôndrias. Existem estudos bem claros mostrando que um terceiro fator, que eu vou antecipar ele, botar ele aqui junto com os fatores intracelulares, que é um fator do organismo, que é a força muscular, a massa muscular. A massa muscular, ela começa a cair, a decair, a tendência, olha a palavra forte que estou usando, a partir dos 30 anos de idade. E essa tendência da massa muscular dos 30 anos de idade, ela acontece cada vez de forma mais intensa. Dos 30 aos 40 anos de idade, a tendência é de ser 0,5% ao ano. Dos 40 aos 50, 1% ao ano. Dos 50 aos 60,
1,5% ao ano, acima de 60, 2% ao ano. Há uma tendência dentro da normalidade da população em geral. A cada vez que está perdendo massa muscular, está diminuindo a saúde. Nós já vimos que a força muscular tem a ver com a saúde. E daí existe uma relação que essa perda de 1,5% na primeira década, dos 30 aos 40 anos, acontece também nas mitocôndrias. Há uma tendência de perder mitocôndrias em torno de 5% na primeira década, dos 30 aos 40, 10% na segunda década, 15% na terceira década, 20% na quarta década, ou seja, a partir dos 60 anos, você já perdeu 20, 35, 55, 60% de massa muscular. É o que é chamada de sarcopenia. Assim também, os telômeros encurtaram 60%, todas as funções do corpo diminuíram também de uma forma parecida. A capacidade cardiovascular, a função do fígado, a função do cérebro, a capacidade dos olhos, tudo isso acontece da mesma maneira. Outras coisas que acontecem dentro da célula, medindo os indicadores de saúde, de longevidade e saúde. Então, nós vimos que dentro da célula tem o tamanho do telômero, tem o número de mitocôndria, tem a forma das proteínas. Proteínas são enoveladas. À medida que vai envelhecendo, elas se desnaturam, elas ficam desenoveladas ou enroladas de forma diferente. Então, o estudo do enovelamento da proteína, que é o proteonoma, mostra o envelhecimento. Outra coisa é o lixo intracelular. Diariamente, nós produzimos lixo intracelular. E esse lixo tem que ser retirado. E, ao retirar o lixo, a gente mantém a célula mais saudável. Se ela está mais saudável, ela vive mais. Se ela vive mais, ela precisa ser sofre menos divisão. Porém, para tirar esse lixo, esse lixo vai para o lado de fora da célula, o espaço extracelular. Mas precisamos tirar o lixo do espaço extracelular. Então, tu imagina se dentro da tua casa, tu pega teu lixo, tu põe na lixeira na frente da tua casa. Mas se o lixeiro não passa, vai formar um monte de lixo. Daqui a pouco tu não tem mais espaço na lixeira para botar o teu lixo que tá produzindo e vai começar a sobrar dentro de casa. Então, tem que ver essa limpeza. E essa limpeza se faz com circulação perfeita. À medida que perde circulação, começa a acumular lixo extracelular e lixo intracelular. E isso vai acelerar o processo do envelhecimento. Esse é o quarto fator que é medido na mitocôndria, intracelular, que é o lixo intracelular. O quinto fator é o DNA. Eu falei antes, eu tenho um gene para câncer de intestino. Esse gene para câncer de intestino, ele está bloqueado. E esse bloqueio nós chamamos de epigenética. Na verdade, o nome científico desse bloqueio chama-se metilação. Então, eu tenho DNA-M, DNA metilado. Quanto maior for o DNA-M, a metilação desse DNA, mais jovem é a célula. Essa metilação é medida. Hoje nós temos relógios epigenéticos. Existem 3 tipos de equações analógicas e de estudos que mostram o nível de metilação. Então, se o relógio epigenético tende a diminuir com o envelhecimento, se eu fizer um processo de melhoria da saúde da célula, a minha metilação pode ser aumentada. E isso, sim, é medido também através dos relógios epigenéticos. São os mais usados. Existem vários outros fatores também. Existe uma outra coisa que eu não falei lá na saúde, mas que eu deveria falar. Se você, durante o dia, tem uma vida normal,
você destrói, você faz um monte de danos às tuas células. Faz parte da vida. Ao dormir num sono adequado, o teu corpo repara esses danos. E ao reparar esses danos, você acorda amanhã com a célula tão jovem quanto acordou o dia de hoje. Se você... Duas coisas acontecem. À medida que você perde saúde, que você aumenta o envelhecimento, você diminui a capacidade de reparação dos danos do DNA, dos danos intracelulares. E daí você vai ter a tendência de ter células mais enfraquecidas. Então, é fundamental que você tenha sono adequado para fazer a reparação dos danos do DNA. Vamos agora rever os indicadores de envelhecimento. Claro, todos os indicadores de envelhecimento têm a ver com indicadores de doença. Quanto mais doença você tem, mais esses indicadores que eu falei, telômero, mitocôndria e tal, diminuem. Então, você pode diminuir esses indicadores intracelulares, mas você pode também observar através de situações macro, situações do corpo todo. Por exemplo, se você tem inflamação no corpo, a inflamação é um fator de envelhecimento muito grande. E quanto mais velho, mais inflamação. E se mede inflamação, você pode medir no sangue, proteína C reativa, VSG, homocisteína, ácido úrico, ferritina e tem mais um, a insulina. São 6 indicadores de inflamação. Se você diminui a inflamação, você propicia condições melhores para a célula funcionar. E as mitocôndrias? Como é que eu vou fazer? Só na universidade para medir? Não. Mitocôndria significa energia. Você está cansado? Tem pouca mitocôndria. Você diminuiu o cansaço? Aumentou a mitocôndria. Você tem tanta energia que chega ao final do dia sem estar cansado? Você tem muita mitocôndria. Então, indicadores relativos de envelhecimento. A força e a massa muscular é o outro de indicadores de longevidade. E se você tem, agora só, eu corro um teste de Cooper em 12 minutos, fazendo 2.400 metros, com uma corrida de 12 quilômetros por hora. Se eu conseguir correr um teste de Cooper em 2.500 metros, nos mesmos 12 minutos, é porque eu aumentei a minha capacidade cardiovascular respiratória. Isso vai medir, eu aumentei minha função mitocondrial. Isso vai medir, eu aumentei meu tamanho de telômero. Então, existem indicadores relativos que estão muito de acordo com os indicadores científicos. Outro exemplo, eu levanto o meu recorde no levantamento terra, aquele que eu bati o recorde há um tempo atrás, para quem sabe, foi 137,5 quilos. Eu não consegui mais bater esse recorde. Depois disso, passei por Covid e não consegui. Mas se eu treinar e bater no recorde de 140, ou seja, eu aumentei a minha força, igualmente eu vou ter aumentado o meu telômero. Então, se você tem um bíceps que você consegue fazer 10 quilos, 10 repetições, e depois de 3 meses treinando, você consegue fazer 12 quilos fazendo 10 repetições, você aumentou sua força. Vai medir teu telômero? Está aumentado. Vai medir tuas mitocôndrias? Está aumentado. Vai medir a tua função hepática? Está aumentado. Vai medir a tua função renal? Está aumentada. Tudo isso tem muito a ver. O tema é muito longo, mas podemos... Acho que ficou mais ou menos alinhado aqui para você ver assim, que se você aumentar os seus indicadores de envelhecimento, você vai viver menos, menor longevidade. Se você diminuir os indicadores de envelhecimento, você vai viver mais. Se você aumentar os seus indicadores de saúde e de longevidade, força muscular, capacidade cardiovascular respiratória, telômeros, mitocôndria, não tem como medir, você vai ter que fazer análises paralelas relativas para isso, você vai rejuvenescer. E tem dezenas, não, centenas, senão milhares de trabalhos mostrando que é possível aumentar telômero.
A própria Elizabeth Blackburn, ganhadora do Prêmio Nobel de 2009, em cima de telômero e telomerase, tem vários trabalhos mostrando que é possível aumentar telômero. Se a Prêmio Nobel de Medicina diz que é possível aumentar telômero, quem somos nós para duvidar dela? Então, é sim possível rejuvenescer. Um grande abraço, uma super saúde, uma super longevidade para você.